Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro ali no cantinho ou apertar o botão de inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Hoje nós vamos tratar a respeito da fase decisória no procedimento dos juizados especiais. Antes disso, como de costume, nós vamos fazer uma pequena pausa para tomar um café, rodar a vinheta. Na volta a gente trata, portanto, da fase decisória no sistema dos juizados. Um abraço a todos. Bom, senhores, como adiantamos, nós vamos tratar no vídeo de hoje da fase decisória no procedimento dos juizados especiais. Uma primeira consideração é que a lei não prevê a possibilidade das alegações finais, mas nada impede que, uma vez encerrada a instrução probatória, seja na própria audiência de instrução e julgamento, pela via oral, oportunizado às partes a apresentação, portanto, de alegações finais. Isso não impediria, não iria de encontro ao sistema de simplicidade e informalidade, porque basicamente permitiria que o ato fosse praticado pela via oral e continuaria respeitando a concentração dos atos processuais na audiência. Bom, na fase decisória, nós vamos falar basicamente na prolação de sentença, a análise da concessão de tutela provisória e a produção, eventualmente, de coisa julgada, aquele efeito que torna imutável e indiscutível o conteúdo da sentença. Bom, com relação à sentença, a sentença pode ser proferida na própria audiência, que é a eficácia máxima de concentração no juizado. O nome da audiência é justamente audiência de instrução e julgamento. Então, evidentemente, a sentença pode ser proferida pela via oral na própria AIJ, como pode também os autos serem conclusos para que se profira sentença no sistema dos juizados. Bom, a sentença pode ser, como de costume, terminativa, é a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, ou definitiva. Definitiva é a sentença que extingue o processo pela análise do mérito. A sentença terminativa, ela deve ser proferida no juizado após a realização da audiência de conciliação. E a sentença definitiva, ela deve ser, a princípio, em regra, proferida na AIJ, após, portanto, a oportunização do exercício do direito de defesa pelo réu e a realização da instrução probatória. Nós vimos que, pelo princípio da concentração que decorre da oralidade, esses atos, a defesa e a instrução, são praticados na AIJ. Então, a sentença definitiva vem depois da defesa e depois da instrução. Em regra, ela é proferida, portanto, a partir da AIJ, ou na própria AIJ, ou os autos vão conclusos para posterior julgamento. Mas nós temos aqui duas exceções em relação a essa lógica da sentença proferida somente após a defesa e instrução. Uma primeira exceção é a sentença homologatória de acordo a que se pode chegar na audiência de conciliação, destinada, portanto, a esse fim, ou no início da própria audiência de instrução e julgamento, antes da defesa e antes da instrução. Portanto, nós vimos que o primeiro ato a ser praticado pelo juiz na AIJ é uma nova tentativa de autocomposição. A segunda exceção é a hipótese de julgamento liminar de improcedência, previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015. Há aqui, portanto, uma leitura sistemática, uma leitura combinada de todo o sistema. A lei do juizado não trata dessa hipótese, mas nós temos lá no Código de Processo Civil o artigo 332, que trata do julgamento liminar de improcedência. Bom, dentre os elementos da sentença, é importante destacar que a lei
dispensa o relatório. Não é necessário a realização, a formulação de relatório. Na sentença, a lei dispensa, portanto, o relatório. Basta que o juiz apresente um breve resumo dos fatos discutidos no processo. Com relação à fundamentação, por evidente, não há possibilidade de se suprimir no sistema dos juizados a fundamentação. Vejam, a fundamentação tem assento constitucional no artigo 93, inciso 9º. Então, os atos do poder público, os atos do poder judiciário devem ser públicos e fundamentadas todas as decisões, é o que consta lá no inciso 9º do artigo 93. No entanto, no sistema do juizado, admite-se a fundamentação oral. É o que nós conseguimos extrair do enunciado número 46 do FONAGE. Então, admite-se fundamentação oral, enunciado número 46 do FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Ainda com relação à fundamentação, nós temos uma outra consideração muito importante, que é o enunciado número 47 do ENFAM. Enunciado 47 da ENFAM. O que é ENFAM? Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado. O que esse enunciado 47 da ENFAM nos diz? Diz que no sistema dos juizados especiais não se aplica o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Não se aplica no sistema dos juizados o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Isto é o que consta no enunciado interpretativo número 47 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Eu tenho aqui a minha ressalva com relação a esse enunciado, porque o artigo 489, parágrafo 1º, no parágrafo 1º nós temos um rol de atitudes que são vedadas ao Poder Judiciário quanto à fundamentação. Ao meu ver, esse é um dos dispositivos mais bonitos e mais emblemáticos a respeito da compreensão de um processo civil contemporâneo e, portanto, ele deve ser aplicado também ao sistema dos juizados. Eu não vejo como defender a possibilidade de se proferir no juizado decisões que sejam mal fundamentadas, ou que sejam pseudo-fundamentadas, ou que seja uma fundamentação para inglês ver. Então, ao meu ver, com todas as vênias devidas, o enunciado 47 da ENFAM está equivocado, mas eu devo passar para os senhores para que os senhores tenham conhecimento. O enunciado 47 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a ENFAM, diz que não se aplica no sistema dos juizados o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, e esse dispositivo é o que trata lá no sistema do CPC do que se chama em sede doutrinária de fundamentação analítica, uma fundamentação argumentativa, fundamentação robusta, que legitime, portanto, a atuação do Poder Judiciário. Registrado aqui, portanto, a minha divergência, a minha vênia em relação a esse enunciado. Bom, uma outra consideração a respeito da sentença é que não se admite no sistema do juizado, aí sim, por conta da simplicidade, da informalidade, o procedimento de liquidação de sentença. Então, desta impossibilidade se exclui, a necessidade de que toda sentença seja líquida. Nós sabemos que lá no sistema do CPC, a sentença deve, em regra, ser líquida. Mas quando, nas hipóteses do artigo 491, o juiz está autorizado a proferir sentenças ilíquidas, nós teremos a fase de liquidação de sentença. Para que serve a liquidação de sentença? Para atribuir liquidez à sentença. Então, a fase de liquidação de sentença é para oportunizar o juízo que se profira uma nova sentença, dessa vez líquida. Esse procedimento não consta no sistema do juizado especial. Não se admite, portanto, liquidação de sentença no sistema dos juizados, o que significa dizer, portanto, que todas as decisões devem ser líquidas, sem exceção. Outra consideração ainda sobre a sentença é o que consta no artigo 39 da Lei do JEC, artigo 39 da Lei 9.099 de 95. Segundo esse dispositivo, considera-se ineficaz eventual condenação que conste da sentença e que ultrapasse o limite de alçada do juizado, salvo a possibilidade da realização
e homologação de um acordo. Então, o que o artigo 39 nos diz? Se o juiz proferir uma sentença que ultrapasse os limites de alçada, no juizado especial cível, causas acima de 40 salários mínimos, esta decisão será, no que superar o limite de alçada, ineficaz, salvo na hipótese de se realizar um acordo, salvo a hipótese de sentença homologatória de autocomposição de acordo. No sistema do Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, a questão ainda se agrava, porque no sistema do Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, nós continuamos com a regra de que a sentença condenatória que ultrapasse o limite de alçada, e nesses órgãos nós sabemos que é de 60 salários mínimos, ela será ineficaz. E lá no GEF e no GEFP, não se trata não se cogita a exceção de um acordo. Não se cogita a possibilidade, portanto, de uma sentença homologatória que ultrapasse o limite de alçada e seja, portanto, eficaz. Então, no sistema do GEF e do GEFP, sempre que uma sentença ultrapassar o limite de alçada, ela será, quanto a esta parte que ultrapassa, ineficaz, portanto. Ainda sobre a sentença, desta vez se concentrando no sistema do GEF e do GEFP, nós temos que afirmar que não se aplica no Juizado Especial Federal e no Juizado Especial da Fazenda Pública a remessa necessária. Remessa necessária é o duplo grau de jurisdição obrigatório previsto lá no artigo 496 do CPC. E aí lá no parágrafo 3º nós teremos a exclusão, portanto, das causas que conduzirão à remessa necessária. Nós veremos lá no artigo 496, parágrafo 3º, que não vão provocar a remessa necessária a condenação contra a Fazenda Pública que não ultrapasse certos limites. E os limites que constam lá no parágrafo 3º do artigo 496 superam em muito o limite de alçada do GEF e do GEF. A União, por exemplo, nós não falaremos em remessa necessária de uma sentença condenatória em face da União que ultrapasse 1.000 salários mínimos. O teto, o limite de alçada do GEF, 60 salários mínimos. Então não há que se falar em remessa necessária das decisões proferidas no Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, seja por aplicação do artigo 496, parágrafo 3º do CPC, quanto por disposição expressa tanto na lei do GEF, Lei 10.259 de 2001, quanto na lei do GEFP, Lei 12.153 de 2009. Bom, a respeito da tutela provisória, nós devemos ressaltar para os senhores que 2 enunciados do FONAGE autorizam a concessão de tutela provisória no sistema dos juizados. Nós temos o FONAGE número 26, o enunciado número 26 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais admite a concessão de tutela provisória no sistema dos juizados como um todo. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, que são as espécies de tutela provisória. É isto que consta no enunciado número 26 do FONAGE. Nós temos também o enunciado número 163 do FONAGE. Enunciado 163 do FONAGE. O que nos diz esse enunciado? O Fórum Nacional dos Juizados Especiais, em seu enunciado número 163, veda a concessão de tutela provisória na modalidade antecipada. O enunciado número 163 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais veda a concessão de uma tutela provisória em caráter antecedente. Então, o 26 permite a concessão de tutela provisória tanto na modalidade antecipada quanto na modalidade cautelar. O enunciado número 163 veda a concessão de tutela provisória no caráter antecedente, antes mesmo, portanto, da propositura da demanda. O CPC autoriza, o enunciado número 163 do FONAGE veda, porque vai de contra ao critério da oralidade, simplicidade e informalidade. Na lei do GEF e na lei do GEFP, nós teremos lá a autorização para que o juiz trate de uma questão de urgência. Artigo 4º da lei do GEFP, artigo 3º da lei do GEFP. O enunciado é importante porque acaba atribuindo a possibilidade de se conceder tutela provisória ao juizado especial cível.
e a lei do JEC é silente quanto a este ponto. Para concluir o vídeo, temos que falar da coisa julgada. E não há nenhuma peculiaridade quanto à coisa julgada no sistema dos juizados. Então nós vamos falar em coisa julgada formal, quando não houver o pronunciamento a respeito do mérito, e vamos falar em coisa julgada material, a princípio, quando houver o pronunciamento judicial a respeito do mérito, da questão jurídica de direito material discutida em juízo. Não há, portanto, peculiaridade a respeito da coisa julgada no sistema dos juizados. Com isso, a gente conclui, portanto, o procedimento, vamos assim dizer, de uma tutela cognitiva no sistema dos juizados. Falta ainda analisar os recursos no juizado, a execução no juizado e as despesas processuais no juizado. Nós faremos isso a partir dos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Peço para que curtam, por favor, o vídeo, compartilhem a informação, se inscrevam em nosso canal, se inscrevam em nossa fanpage, para que a gente possa continuar estimulando, portanto, essa propagação de um conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita para os senhores. Um abraço, até a próxima.